Portanto, então, como dizia, hoje vamos falar sobre o pré-dimensionamento dos vários elementos estruturais, lajes, vigas e pilares. E começando pelas lajes, tanto como falámos na última aula, as lajes maciças em geral usam-se para vãos até 6 a 7 metros, as lajes aligeradas com vigotas para vãos até 8 a 9 metros e as lajes pré-esforçadas para vãos a partir de 9 metros. As lajes, quando a relação entre os vãos é superior a 2, são unidirecionais, ou seja, funcionam apenas numa direção. Quando têm o vão, a relação entre os vãos inferior a 2, funcionam armadas nas duas direções. E podemos ver aqui uma planta estrutural do piso com as lajes, aqui lajes armadas numa direção, aqui lajes armadas em duas direções. Neste caso, só lajes maciças. Normalmente, a designação que nós usamos para as lajes maciças é LM, laje maciça, mas podemos usar outro tipo qualquer. Normalmente é LM para laje maciça, LA para lajes aligeradas, mas a designação fica um bocado ao vosso critério. O pré-dimensionamento das lajes é feito em geral quer por deformação, quer por esforços, sendo que nas lajes o critério preponderante para o pré-dimensionamento é a deformação. Portanto, a ideia é usarmos a expressão do Eurocódigo para o cálculo da verificação da deformação sem o cálculo da flecha para pré-dimensionar a altura das lajes. Assim, dessa forma, nós garantimos que a laje tem uma altura que dispensa o cálculo da flecha. E, portanto, também usando a tabela do Eurocódigo, é suposto, o Eurocódigo naquela tabela assume que as lajes têm uma percentagem de armadura de 0,5% e, portanto, nesse caso podemos usar os valores da tabela, ou podemos usar as equações do Eurocódigo, que são mais genéricas e permitem utilizar para outros casos de armadura. Os parâmetros fundamentais que influenciam a relação L sobre D, portanto, vão altura útil. É este parâmetro K, que tem a ver com o tipo de apoio da laje, portanto, se é simplesmente apoiada, se é bi-encastrada, ou se é encastrada, é simplesmente apoiada, ou se é em consola. E podemos ver que os outros parâmetros que condicionam aqui são a resistência do botão, a percentagem de armadura e a eventual existência de armaduras de compressão rolling. Para além destes parâmetros base, há outros parâmetros a ter em conta, como seja o nível de tensão na armadura, o facto de ser uma secção em T ou não e o facto de a secção do vão da secção lajes com vãos superiores ou não a 7 metros. Esta é a tabela do Eurocódigo, o parâmetro K vale 1 para lajes simplesmente apoiadas, 1.3 para lajes que são encastradas num bordo e simplesmente apoiadas no outro, 1.5 para lajes bi-encastradas, e estas situações, no caso das lajes, dizem sempre respeito ao menor vão, está bem? Portanto, o vão a considerar nas lajes é sempre o menor vão. Nós já vimos na última aula que as lajes, o vão que condiciona é sempre o menor vão. E, portanto, as lajes, para o vão a considerar para o pré-dimensionamento, é o menor vão. Com exceção, conforme vem aqui na tabela, das lajes fungiformes, em que o vão será o maior vão. E no caso das consolas, é um caso particular em que o valor K vale 0,4. Portanto, para as lajes, a coluna a considerar é esta segunda coluna, que corresponde a uma percentagem de armadura de 0,5%. Os parâmetros corretores. Portanto,
há um parâmetro que tem em conta o nível de tensão nas armaduras. Aquelas tabelas e aquelas pressões foram calculadas para um aço A500 e a tensão nas armaduras em serviço corresponde a cerca de 60% da tensão característica, ou seja, para um aço A500, 60% são 300 megapascal, ou no caso mais concreto, usam 310 megapascal, e portanto, se a tensão na armadura for diferente, então reparem que tem a ver com a fendilhação, né? Se a tensão na armadura for maior, a abertura das fendas também é maior, a deformada é toda ela maior. E portanto, se nós tivermos níveis de tensão diferentes, podemos reduzir a espessura das lajes. Essa expressão que está aí, que está aqui no acetato, é uma forma simplificada de fazer essa verificação, dividindo, uma vez que os cálculos foram feitos para a aço A500, 500 sobre FYK, quer dizer que se usarmos aço A400, a tensão na armadura será cerca de 240 e, portanto, as fendas estarão mais fechadas por norma. E depois um outro parâmetro, que é este AS-PROV sobre AS-REC, que tem a ver com a tensão ou com o sobredimensionamento das armaduras na secção. Se nós sobredimensionarmos a armadura para estado limite último, então as armaduras terão uma tensão mais baixa. E ao ter uma tensão mais baixa, portanto, podemos também corrigir aqui este parâmetro K-sigma. Portanto, uma forma de nós podermos reduzir a altura da laje é sobredimensionar a armadura para estado limite último, ou seja, reduzir, no fundo, reduzir a tensão na armadura. Depois um fator que tem a ver com as vigas em T, conforme vimos, que tem a ver com o BF sobre o BW, ou seja, a largura do banzo comparada com a largura da elma, é um parâmetro que pode valer entre 0,8 e 1, e depois um fator corretor para grandes vãos, que tem a ver para lajes, quando se apoiam em vigas, para lajes com um vão superior a 7 metros, ou para lajes fungiformes com vãos superiores a 8 metros e meio. Em relação aos esforços, as lajes serão pré-dimensionadas para um μ de 0,175, a que corresponde, portanto, depois a altura útil D igual a raiz do momento atuante na laje a dividir por 0,175 FCD. Este momento, uma vez que será um momento que será pré-dimensionado ou um valor do momento estimado inicialmente para a laje. Como vos disse, em geral, o pré-dimensionamento nas lajes é condicionado pela deformação e não pelos esforços. Portanto, o primeiro critério é o mais importante, no caso das lajes.